Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, pela graça de Deus, podemos hoje continuar a nossa reflexão neste nosso itinerário eucarístico ao longo deste mês de junho. O próximo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica estamos meditando é o número 1326. Este parágrafo consta em uma frase só e soa assim: finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu, antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Iniciamos a nossa reflexão com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com vosso Filho, o Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Caríssimos, com este parágrafo se abre perante nós todo um horizonte que talvez em outros momentos da nossa vida poucas vezes temos presente consciência. Este parágrafo do Catecismo 1326 nos fala da nossa união com a liturgia celeste, quando nós celebramos aqui na terra a liturgia eucarística, a liturgia terrestre. Não são duas realidades, já não são duas realidades, a realidade celeste e a realidade terrestre, quando nós celebramos a Santa Missa e quando nós nos aproximamos de Jesus na Santíssima Eucaristia. Mas aqui se fundem, de certa forma, estas duas realidades. Céu e terra se aproximam mutuamente. O céu se inclina sobre a terra e a terra se eleva para o céu, quando nos meditamos última vez. E isto se torna possível em Cristo e por Cristo, o Deus eterno chega até essa terra e chega até nós pelo dom sublime da Santíssima Eucaristia. E no outro lado é em Cristo e por Cristo que nós, homens, encontramos um meio, encontramos um caminho para elevar os nossos corações, as nossas mentes, sim, a nossa vida terrena, então, em direção para Deus. Cristo é o mediador universal, o mediador entre Deus e os homens. Por Cristo, Deus vem até nós em toda a sua plenitude, com toda a sua força, com toda a sua divindade. E por Cristo nos é concedido, nós que somos, a partir do batismo, incorporados em Cristo, nos é concedido de nós elevarmos por Cristo até Deus. Então, isto é um grande mistério, mas exatamente vivido em forma íntima, em forma intensa, ao aproximar-nos do mistério da Santíssima Eucaristia. Porque aqui nós estamos perto daquele mediador universal, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, o mistério é grande e não vamos tentar agora querer explicar,
porque é um mistério que nós podemos apalpar, que nos vem descrito em formas diversas, sobretudo nos textos sagrados da Bíblia, e que nós podemos vivenciar na Santa Missa, mesmo que ao mesmo tempo uma realidade que em muitas maneiras nos excede e nos ultrapassa. Agora, o que nos pode ajudar a entendermos um pouquinho melhor esta realidade que aqui nos é apresentado, esta união entre céu e terra, ao celebrarmos, ao participarmos, ao nos aproximar da Santíssima Eucaristia. O Catecismo fala sobre esta temática ainda um pouquinho antes, exatamente quando começa a expor a doutrina sobre os 7 sacramentos e depois a celebração litúrgica dos 7 sacramentos. Quando coloca a pergunta a respeito da liturgia em modo geral, quem celebra o número 1136 responde assim: a liturgia é a ação do Cristo todo, do Christus totus, os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, onde a celebração é toda festa e comunhão. Então, aqui o Catecismo já nos mostra que não existem 2 celebrações separadas, uma no céu e outra na terra, mas, afinal, é uma só celebração, porque é um único Cristo, nosso Senhor. E depois, o Catecismo prossegue no parágrafo seguinte, 1137. Os celebrantes da liturgia celeste. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos primeiramente um trono no céu, e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida, o Cordeiro, imolado e de pé, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, o rio de água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Caríssimos, aqui o Catecismo se refere a vários trechos, sobretudo do livro do Apocalipse, para nos mostrar, então, nos dá uma descrição da liturgia celeste, junto perante o trono de Deus e do Cordeiro. Aliás, nós vimos aqui uma descrição trinitária da liturgia celeste, porque o trono de Deus que ninguém pode ver, por isso também perante São João fica oculto este mistério. Mas depois o Cordeiro e depois o rio de água viva, o Filho e o Espírito Santo. Então, a liturgia celeste se realiza na presença do Deus uno e trino. E nesta liturgia participam numerosíssimas criaturas. Isto é aquilo que o Catecismo depois explica no número subsequente, 1138. Recapitulados em Cristo, prossegue o texto, participam do serviço, do louvor a Deus e da realização do seu desígnio, as potências celestes, a criação inteira, os 4 seres viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos,
o novo povo de Deus, os 144.000, em especial os mártires, imolados por causa da palavra de Deus, e a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda nação, raça, povo e língua. Então, e após que o catecismo descreveu, delineou, ao menos em traços assim essenciais, esta realidade da liturgia celeste, depois coloca uma afirmação muito importante para todos nós. Isto no parágrafo 1139. Aí fala desta liturgia eterna, que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. E, acima de tudo, no sacramento dos sacramentos, que é a Santíssima Eucaristia. Então, através desses textos aqui, nós vemos mais uma vez que na liturgia, sobretudo da Santa Missa, e quando estamos nós aos pés de Jesus, da Santíssima Eucaristia, se fundem, em qualquer modo, céu e terra, tempo e eternidade. Através da Santíssima Eucaristia, última vez também, ao menos em forma inicial, nós já tocamos em qualquer modo a eternidade. Através da Santíssima Eucaristia, nós já tocamos o céu e vice-versa. Pelo céu estamos nós tocados, sendo tocados ao recebermos Jesus na Santíssima Eucaristia. Isto é um mistério grande, mistério que também nós vemos, por exemplo, na liturgia da Santa Igreja, quando nós cantamos o cântico dos Sanctus, Sanctus em latim, Santo em português, quando cantamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Então, este cântico, como nós escutamos sempre no texto que introduz este cântico, isto é o prefácio, o fim do prefácio, onde o sacerdote sempre, em nome de toda a Assembleia, pede que nós possamos cantar, proferir este cântico em união com as potências celestes, em união com os anjos do céu, em união com os coros angélicos do céu. Então a Igreja é bem consciente que na sua liturgia ela se une à liturgia celeste e vice-versa, a realidade do céu, como outrora, por exemplo, aconteceu em Belém, quando nasceu o menino Jesus. Uma grande multidão de anjos desceu sobre a terra e todos eles cantavam ali, glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Sim, onde Cristo aparece, Ele é modo vivo e verdadeiro, assim como Ele se dá a nós, na Santíssima Eucaristia. Realmente, o céu toca a terra e a terra chega a tocar o céu. Então, esta realidade é grande. É importante que nós tenhamos uma consciência de tudo isto, para nós entendermos melhor o que nos é dado
ao celebrarmos a Santa Missa, o que nos é dado quando nós podemos, pela graça de Deus, visitar, permanecer na presença eucarística de Jesus e adorá-lo no Santíssimo Sacramento. Jesus não desce sozinho do céu, mas quando ele vem a nós, vem com ele aqueles que lhe servem no céu. Lembramos a carta aos Hebreus que diz: quando Deus introduziu o seu unigênito neste mundo, ele disse: adorem-no todos os anjos do céu. Então, isto se realiza na Santa Missa. Então, onde se renova o mistério e se prolonga o mistério da encarnação. Jesus não vem sozinho até nós. Os anjos de Deus, os santos anjos, vêm com ele e nós, ao encontrarmos-nos com Jesus na Eucaristia, encontramos-nos assim também com aqueles que ainda antes de nós estão lá com Jesus, veneram ali Jesus, adoram ali Jesus. É muito bom, é muito importante que nós tenhamos uma consciência disto, porque se nós meditamos sobre as manifestações de Nossa Senhora em Fátima, nós lemos também conjuntamente sobre a prisão do anjo. Foi exatamente o anjo que lá então ensinou aos pastorinhos como adorar Jesus na Santíssima Eucaristia. Não estamos sós, quando estamos aos pés do Santíssimo. Não sabemos quantos e quantos são os santos anjos que ali estão, junto ao Senhor, encontram a sua máxima alegria. Quando aparecemos também nós ali, para nós unirmos a nossa adoração, a adoração deles. E mais ainda, onde nós aprendemos e buscamos de nos beneficiar da adoração dos santos anjos, para que com a ajuda deles aprendamos a adorar a Jesus, assim como ele o merece. Existe este filme que tem o título O Grande Milagre. Foi produzido anos atrás, mas também hoje está assim disponível. Diversos sites católicos oferecem o acesso a este filme, vídeo também no internet. Então, este vídeo, O Grande Milagre, trata sobre a Santa Missa e exatamente também evidencia, em um modo assim figurativo, segundo a fantasia do autor, mas ao mesmo tempo bem apoiado em relatos de místicos, de santos que descreveram todo o acontecimento da Santa Missa. Ali também a gente vê esta presença dos anjos, ainda antes de o Filho de Deus, na oração eucarística, no momento da santa consagração, desce do céu, já antes dele, como que preparando o caminho. Os anjos estão vindo em sua frente, como assim uma grande delegação que anuncia a grande vinda do Senhor e soberano, não simplesmente de um soberano terreno, mas do próprio Filho de Deus, que ali, no mistério eucarístico, vem até nós. Tem ainda outros textos que poderiam ilustrar aquilo que nós estamos falando aqui e agora. O Catecismo cita apenas muito brevemente nos textos que nós indicamos o livro do Apocalipse.
E se nós lemos e meditamos e estudamos este livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vemos que amplamente nos descreve em vários trechos esta liturgia celeste. Queremos nós simplesmente pegar algum exemplo para não ficarmos muito longos, mas são textos muito belos e muito ricos. E sempre lendo estes textos, consideramos aquilo que o catecismo disse, como eu já citei antes, e desta liturgia celeste, então, descrito aqui no livro do Apocalipse, também em algumas outras partes da Bíblia, desta liturgia celeste, nós participamos aqui na Terra ao celebrarmos os santos sacramentos da Igreja e, acima de tudo, a Santíssima Eucaristia. Quem quer ler sobre o assunto pode abrir o livro do Apocalipse, já começando pelo capítulo 4. Ali fala sobre o trono de Deus. E depois, fala, por exemplo, capítulo 4, versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 seres na frente e atrás. E depois vai descrevendo os 4 seres viventes. E depois, o que estão fazendo eles? Não cessavam de clamar dia e noite. Santo, 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 é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles seres viventes rendiam glória, honra e ação de graças, aquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criados. Depois, este cenário se vai ampliando ainda no capítulo 5, onde depois, no versículo 11, São João descreve: na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E depois continua: e todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu as ouvi clamar: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Então é grandiosa esta liturgia, este culto de Deus, esta adoração que as criaturas prestam no céu a nosso Senhor e Deus. E repetindo mais uma vez,
Então como o catecismo diz, é desta liturgia que nós participamos, ao celebrarmos os mistérios dos sacramentos e, acima de tudo, a Santíssima Eucaristia aqui na Terra. Tem também outros lugares ainda, onde o livro nos fala livro do Apocalipse, nos fala da liturgia celeste. A gente pode ler o capítulo 7, e depois em os últimos capítulos do livro do Apocalipse, com vários trechos, e mesmo também os cânticos de louvor que as criaturas no céu proferem perante Deus, adorando a Ele e louvando a Ele, e agradecendo a Ele por todos os desígnios que Ele realiza pela salvação da humanidade. Também interessante a carta aos Hebreus, também tem um trecho que confirma aquilo que nós podemos ler no livro do Apocalipse, e isto é no capítulo 12 da carta aos Hebreus, o versículo 18, onde fala primeiro da realidade do Antigo Testamento, onde fala, em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta, e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. Depois, no versículo 22, deixamos alguns versículos, depois a frase que nos introduz em uma outra realidade, aquela da nova aliança. Vós, fala o autor da carta aos Hebreus, vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Caríssimos, nós, católicos, como muitas vezes já podíamos constatar em nossa reflexão, estudo, meditação, realmente somos nós, as pessoas mais privilegiadas aqui na Terra. Se lemos a Bíblia, se nós lemos o Catecismo, nós vemos quão grandes riquezas Deus preparou para nós. E não só preparou na eternidade, como uma recompensa no final do nosso percurso, mas nós vemos estas realidades estão ao nosso alcance, aqui e agora. E eram exatamente os grandes santos da Igreja Católica que entenderam isto e por isto não perderam mais nenhum minuto de sua vida terrena, não perderam mais nenhuma possibilidade de estarem, ao menos um tempo, mesmo que fosse um tempo limitado, aos pés de Jesus, na Santíssima Eucaristia. Porque enquanto na Santíssima Eucaristia estamos perante um mistério, estamos oculto, nós vemos a fisionomia externa da hóstia, mas nós não vemos toda a riqueza que a hóstia consagrada contém. Todos estes textos bíblicos, aqueles que nós meditamos, e alguns outros ainda, nos revelam exatamente aquilo que os nossos olhos humanos ainda não conseguem ver. Então, cabe a nós termos fé
E cabe a nós de termos mais fé, para a gente não perder esta graça que Deus nos oferece hoje, aqui e agora. Tem lugares onde a adoração ao Santíssimo Sacramento é perpétua. A gente pode chegar lá, qualquer momento durante o dia e qualquer momento durante a noite. E que coisa gratificante. A gente chega lá e às 3 horas de madrugada, o Santíssimo está exposto, a porta da igreja está aberta, o vigia está vigiando lá, e a gente pode entrar no silêncio da igreja e aproximar-se aos pés do Santíssimo, para ali estar aos pés daquele perante quem se inclinam os céus e a terra. É um mistério de fé, como nós professamos, sim, em cada Santa Missa. Mas sendo mistério, não é menos realidade. É mistério porque nos ultrapassa humanamente, mas é ao mesmo tempo realidade, plena realidade. E por isso, caríssimos, façamos tudo para não percamos o mais precioso, o que a graça, o que o amor de Deus nos prepararam já. Um dia vamos chorar com todo o tempo perdido perante televisão, com notícias, às vezes muito inúteis ou de pouca importância, com conversas inúteis, com outros conteúdos que pouco acrescentaram. Fica muito tristes por termos gasto tanto tempo com coisas de pouca utilidade e temos investido pouco tempo naquilo onde teríamos ganhado tanto e tanto e tanto, com aquilo com que nós teríamos crescido no caminho da santidade, onde nós teríamos avançado rápido na nossa busca de Deus, da face de Deus, da presença viva de Deus aqui na terra, e também da comunhão dos santos, porque ao encontrarmos com Cristo, nos vimos, encontramos-nos com todos aqueles que já estão unidos a Ele. Encontramos-nos com Nossa Senhora, ela que é mais unida a Jesus do que qualquer outra criatura. E encontramos-nos com todos os anjos e santos do céu. Como nós podemos ainda comportar-nos como aquelas pessoas de que Jesus fala no Evangelho, na parábola do rei, que tinha preparado um grande banquete e depois convidou, e os convidados, um após outro, se vai excusando, desculpando, e dizendo, agora eu comprei um campo, preciso ver, e agora preparei as minhas núpcias, me preciso casar, e isto, aquilo. Caríssimos, um dia vamos ficar muito tristes por todo o tempo que poderíamos ter gasto aos pés de Jesus. Mas um dia, e não fizemos, mas um dia vamos ficar felizes, super felizes, com todo o tempo. E mesmo que às vezes fosse um tempo breve, porque realmente às vezes pode ser difícil, mas mesmo um tempo breve, onde nós, aos pés de Jesus, adorando a Ele no Santíssimo Sacramento, presenciando a Ele na Santa Missa, recebendo a Ele na Santa Comunhão, já experimentamos, ao menos por qualquer momento, o céu aqui na terra. E vemos nós, habitantes da terra, em qualquer modo já, ao menos em forma inicial, de qualquer modo, imerso em Cristo, ao menos inicialmente,
um pouquinho as realidades celestes na eternidade. Vamos concluir com isto, esta nossa bela reflexão, onde certamente seria difícil a gente pôr limite, que aqui se abre o céu perante nós, e o céu é sem limite, o céu é eterno, o céu é infinito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos et protegat vos, omnipotens et misericordias Deus, omni gratia et caritate, et misericordia et fortitudine sua, Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.